Olá, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Yahweh esteja com todos vocês. Meus irmãos, neste vídeo estou colocando como tema temos que ter a consciência daquilo que nos afastará da salvação. Dizendo, irmãos, que baseado na palavra de Deus e dentro do livro 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, lá está colocado e bem explicado o que vai impedir que nós consigamos a salvação. Dizendo que se eu estou vivendo nesta determinada situação e condições ali colocado neste livro, Coríntios, automaticamente, se eu não sair, se eu não deixar, se eu não abandonar e seguir a Cristo em seus ensinamentos, se eu continuar vivendo nesta tal situação que ali em Coríntios, livro Coríntios 1, 6, capítulo 10, coloca, eu tenho que ter a plena consciência de que eu não vou estar junto ao Pai. E dizendo que a missão aqui no nosso projeto AMAN não é fazer a diferença em estilo religioso, não é fazer a diferença em modismo, não é fazer a diferença em pessoas novas a falar a palavra do Pai, não é isso. É exatamente isso, ter a consciência daquilo que vai tirar, vai nos afastar da salvação, tá? Porque se não soubermos disso, nada adianta a religião, nada adianta saber ler a Bíblia e conhecer a Bíblia, de nada adianta. Se não tivermos a noção do que o livro de 1 Coríntios fala, tá? Como aqui é dito. Falando que, direcionando aí o livro, capítulo e versículo, é para você ter a liberdade de ir em busca desse conhecimento, de ter a certeza, não alguém falar, não alguém lhe manipular, lhe doutrinar, não é isso. É você ter a certeza, porque você está em cima do conhecimento, você está buscando conhecimento. Claro, para ter conhecimento tem que ter o Espírito Santo discernindo a pessoa, tá? Não é só ouvir, a pessoa tem que ter fome de conhecimento no Espírito Santo, tá? Então, irmãos, este vídeo é baseado nisto e é sério, porque se não tivermos a consciência de deixar de viver o que aí em 1 Coríntios diz, né? Não é opinião própria, mas é bíblico, é palavra de Deus. Se não tivermos a consciência de sair, de deixar de se transformar, de mudar, de abandonar isso, nada vai adiantar. Nada vai adiantar roupa, religião, placa, conceitos, nada vai adiantar, tá? Porque a minha boca fala, mas o meu espírito não está vivendo. Então eu tenho que ter a consciência de que tipo de pessoa eu estou sendo, dizendo que se eu estiver vivendo o que está aí na palavra, eu não vou herdar a salvação. Vai se tornar impossível herdar a salvação, porque Deus não vai me aceitar, tá? Desta forma de vida, tá? Que aí a palavra diz, Deus não vai me aceitar. Porém, eu tenho que mudar, eu tenho que buscar de redenção, eu tenho que mudar, eu tenho que me transformar, eu tenho que me batizar pelo fogo do Espírito para poder trilhar o caminho da salvação, tá? Então é muito importante que você vá aí, veja, tire sua conclusão e sua certeza aí na palavra do Pai, na sua Bíblia, de que tipo de pessoa Deus não vai dar oportunidade para entrar no reino dele. Que tipo de pessoa, que tipo de vivência, que tipo de hábito, tá? Não é nenhuma instituição que está falando isso, não é nenhum ponto de vista próprio, não é nenhuma imposição ou manipulação, tá? Ou doutrinação. É a palavra do Pai. Se eu tenho consciência de que eu vivendo isto,
onde desagrada ao Pai, eu tenho consciência que eu não vou herdar o reino do céu, ou seja, eu não vou ter salvação, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar, eu tenho que sair, tá? Não é só vestir uma blusa de um projeto, vestir uma blusa de uma congregação, instituição e dizer que está salvo e acreditar que está salvo. Não é. Na verdade, não é. Não é isso que a gente vive na AMAN. A gente vive a consciência de que temos que deixar, temos que abandonar, como Cristo falou. Abandona o que tu tem e me segue. Muitos de nós entendemos que é algum bem, alguma coisa, mas na verdade o real contexto é abandonarmos o que os sodomitas eles viviam, como eles viviam, tá? Um exemplo, estou citando um exemplo, que aí no livro, na Palavra de Deus, fala dos que não herdarão o reino do céu. Que tipo de pessoa, que tipo de vivência não é possível herdar o reino do céu, tá? Então não é só criar congregação, não é só criar projeto, não é só vestir uma roupa, não, isso não existe. Não é só isso não é o suficiente. Mas ter a consciência daquilo que é pecado, daquilo que desagrada ao Pai, daquilo que impossibilita a salvação. Temos que ter essa consciência. Independente de qualquer coisa, temos que ter essa consciência. Porém, temos que aceitar Cristo. Porque ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Porém, temos que aceitar Cristo. Tá? Não é fácil sair de uma bebedeira, não é fácil sair de um hábito, de alguma coisa, não é fácil sair da fornicação, não é fácil sair da violência, não é fácil sair da luxúria, mas Cristo, ele dá todo o potencial para que nós consigamos a sair. Ou seja, tem que deixar, tem que entender o que Cristo quer dizer, o que Deus quer passar para nós com relação a quem pode herdar o reino do céu e quem não pode. Temos que ter essa consciência, tá? Então, irmãos, fica aí a mensagem, fica aí o tema, tá? É muito importante que você consulte sua Bíblia e veja e tire a certeza disso, tá? Não é simplesmente uma placa, um projeto cristão, não é simplesmente isso que leva ao reino do céu, não. Isso não é verdade, tá? Temos que ter consciência do que é pecado, o que não é, o que agrada a Deus e o que não é, tá ok? Fique na paz do Senhor, Deus e até o próximo vídeo.